Eu não conhecia desse desterro, mas foi prejuízo para mim, porque eu conheci hoje e fiquei maravilhado. Gente, vocês estão de parabéns. É uma cidade única. Não existe no Brasil nada semelhante. Você daqui a pouco sobe um morro e lá uma vista maravilhosa. Aí, ó, a cidade vai para lá ainda. Aí depois sobe outra, lá uma vista maravilhosa. Olha, é linda a cidade de Desterro. Que coisa maravilhosa que Deus faz. Então, eu estou encantado com Desterro. Maravilha. E muito mais pelo que Deus está fazendo no Desterro. Com essa obra que é singular, maravilhosa, né, da fé reformada, que eu tenho certeza não será só uma bênção para Desterro, será para a região toda, para a glória de Deus. Amém. Muito bem, nós ontem falamos então do propósito eterno de Deus, desde a eternidade, pela predestinação, pela eleição, de formar homens, mulheres, filhos de Deus, conformes à imagem do seu Filho, para serem como Jesus, para poderem andar como Jesus. Como vimos, né? Quem diz estar nele deve também andar como ele andou. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, é uma vida, imagine. O propósito de Deus é que cada filho, filha, ande como Jesus. Que revolução que ia acontecer, né? Se nós, de fato, andássemos como Jesus. Mas a gente se vê tão longe, né? Tão distante. Mas o que é que está errado? Se ele diz que é para isso, que foi esse o projeto de Deus da eternidade, da eleição, da predestinação, Cristo foi enviado para realizar o que era necessário realizar, para nos resgatar, para nos regenerar, nos transformar e fazer de nós, pela sua vida perfeita, sacrifício na cruz e ressurreição, filhos de Deus, com uma vida como a vida de Jesus. A vida de Jesus foi uma vida abundante. E ele prometeu isso. Não quereis vir após mim para terdes vida? E disse claramente: quem crê em mim, como diz as Escrituras, seu interior fluirão rios de água viva. Não é filete, não é ribeiro, não é um rio, rios. Então ele está falando de uma vida cheia do Espírito Santo, fervorosa, obediente, santa, irrepreensível, cheia de glória. Mas a gente não vê isso. Então o que é que está errado? Deus falhou? Errou? Mentiu? Não! Então nós temos que examinar as Escrituras e ver o que está errado. E depois, se nós olharmos para a própria experiência da igreja primitiva, né? Que coisa gloriosa. Eu me emociono quando ouço: era o coração e a alma dos que criam, e havia neles abundante graça. Ninguém considerava exclusivamente sua coisa alguma, e tal. Coisa tão maravilhosa, né? E Deus operando de forma extraordinária na vida da igreja. E nos avivamentos nós temos os relatos de manifestações extraordinárias do poder de Deus. E hoje é uma pobreza espiritual. Os crentes se arrastam espiritualmente
Quando muito não é uma vida escandalosa, é uma vida certinha, tal. Mas, meus irmãos, tem gente incrédula que vive vida certinha. Não é assim, é muito mais. Então, o que é? Eu, por muito tempo, fui evangelista, pregando, fazia apelo, as pessoas vinham à frente, nas cruzadas. Mas algo me incomodava. Por quê? Não via mudança. As igrejas se inchavam, mas não havia vida. Isso me perturbava. Então eu fui orando, buscando na palavra de Deus, suplicando que Deus abrisse os meus olhos, me revelasse para a minha vida mesmo. E descobri que a razão, meus irmãos, é um outro evangelho. Nossa geração não ouviu o evangelho genuíno da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelho que nós recebemos é um evangelho sintético. Um negócio que foi inventado lá do século XIX, em 1830, com Finney e outros, que tem uns passozinhos para você fazer, tomar, aceitar Cristo e tal, fazer uma oraçãozinha, perdoa a multidão dos meus pecados. Senhor, eu te aceito no meu coração. Pronto, você está perdoado, você é cristão. Deus ama você, tal. Então eu descobri um outro evangelho, o evangelho da Bíblia, o evangelho da graça, que Jesus pregou e os apóstolos pregaram. O evangelho que de confronto. O primeiro confronto é com a nossa realidade humana de pecador. Quer dizer, eu não tenho alguns pecados, eu sou morto em delitos e pecados, como vimos ontem. É muito mais sério. Mas a gente não ouve isso. Olha, você é pecador, precisa reconhecer os seus pecados. Mas sabe como a gente reconhecer os pecados? A gente reconhece assim: olha, eu sei que sou pecador, mas tem gente pior do que eu. É assim que a gente reconhece que é pecado. Quer dizer, isso não é convicção de pecado de jeito nenhum. Convicção de pecado é quando o Espírito Santo vem, joga você no chão, abre os seus olhos espirituais para que você veja a podridão que subjaz no seu coração. A tal ponto que você, angustiado, com uma tristeza segundo Deus tomando conta do seu coração, de matar, e você então, lágrimas, chorando, vai dizer: eu sou o pior. Não tem ninguém nesse mundo mais pecador do que eu. Você vai dizer como Paulo: fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio buscar os pecadores para salvá-los, dos quais eu sou o principal. Mas isso aí é uma obra do Espírito Santo, não é um convencimento pessoal. Porque nós ficamos dando desculpas, justificativas, a gente não enxerga a nossa miséria. É preciso uma ação especial, sobrenatural, poderosa de Deus para jogar você no chão e você sentir a podridão que está dentro do seu coração, a miséria, como Deus vê. E ainda mais, sentir que merece o inferno, que o inferno é pouco.
e que você não pode fazer nada. É Deus somente por sua graça que salva quem quer, soberanamente. Aí é o que é chamado de desespero. Desespero santo, desespero necessário. Os puritanos ensinavam que eram dois caminhos, duas rotas. A rota da necessidade terrível, tremenda, por causa do inferno, da condenação, e a rota da impossibilidade, que você não pode fazer nada. Aí esse cruzamento gera desespero espiritual. Necessário. Mas ninguém sentiu nada disso. Nem convicção profunda de pecado, nem desespero, nem quanto à impossibilidade, a soberania de Deus, que a salvação não está nas suas mãos, está nas mãos de Deus. E mais, não experimentou o que é verdadeiramente arrependimento. Que arrependimento não é o que nós aprendemos. O que nós aprendemos? Faça uma oraçãozinha. Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Sei que sou pecador. Amém. Que conversa. Na palavra de Deus, arrependimento é algo seríssimo. Começa com a convicção de pecados, a tristeza segundo Deus. E então você vai sentir nojo pelo pecado, horror ao mal, e vai chorar diante de Deus, suplicando que Ele lhe tire desta condição, lhe liberte, limpe, lave você, enxague com seu sangue, e purifique. E não vai ficar sossegado enquanto não descansar em Deus. Os puritanos falavam desse arrependimento, uma expressão que a nossa geração não conhece. Eles chamavam essa tristeza, segundo Deus, de agonizar em arrependimento. E nós não sabemos nada disso. Nada. John Owen agonizou 2 meses em arrependimento. Ele era vice-chanceler da Universidade de Oxford, era uma mente brilhantíssima, mas o seu biógrafo disse que durante esses 2 meses ele não conseguia nem articular uma frase. Tal abatimento de alma e de espírito tomado por convicção de pecados. O autor do Peregrino, John Bunyan Batista, agonizou 18 meses em arrependimento. Cada dia vinha um pecado que ele tinha que chorar e lamentar diante de Deus. Mas nossa geração não conhece nada disso. E não conhece o que vem agora, que é o motivo da minha pregação. Não sabe nada do que significa morrer, negar-se a si mesmo para seguir a Cristo. Eu vou abrir com vocês deixa eu ver aqui. Lucas 9:23. Eu vou ler, preste atenção. Dizia a todos: se alguém quer ver-me após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Oh, para quê? Por
que não se prega, quando se prega o evangelho, não se fala claramente para os pecadores? Se vocês quiserem seguir a Jesus, vocês têm que tomar a cruz, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e morrer e perder a vida. Ah, não, se for pregar assim, ninguém vem no apelo. Você está dizendo, Jesus está dizendo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem achar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida, perder a vida é morrer. Esse achará. Não há como seguir a Cristo sem morrer. A vida de Cristo que nós estamos buscando é a vida que nasce da morte. Mas não se prega na evangelização isso. Então, o que as pessoas entendem quando a gente prega o evangelho? Olha, você é pecado, está perdido, tem um inferno, você precisa de Cristo, senão você vai para o inferno, você precisa ser salvo. Então, o que eu tenho que fazer? Faz uma oração, levanta a mão, receba Cristo aí, tal, você vai ser salvo. E aí, você vem para a igreja e vai ter Jesus como seu amigo, conselheiro, ele vai estar ao seu lado, vai lhe ajudar nas suas dificuldades. Você toma as decisões, pede a ele para que ele abençoe as suas decisões que você tomar, para que você prospere, para que você seja abençoado. Quando você tiver problema, corre para ele, diga: Senhor, estou com problemas, me ajuda. Certo? É errado. É errado. As pessoas pensam que podem e querem ser sócias de Jesus. Nós vamos ser sócios. Eu quero ser sócio com Jesus. Ele vai me ajudar, eu vou segui-lo, ele me ajuda, e nós vamos andando em sociedade. Que sociedade? Jesus não quer sócio algum. Jesus não quer você como sócio, ele quer lhe matar. Não há como seguir Jesus sem morrer. E a Bíblia ensina isso, que Cristo veio para nos substituir, vivendo uma vida perfeita, em nosso lugar, de obediência à lei, morrendo na cruz, em nosso lugar, mas nos substituindo lá, para que morramos com Ele e ressuscitemos com Ele. Essa é a maneira que foi estabelecida pelos decretos de Deus na eternidade, a fim de que muitos filhos como ele surgisse. Você lembra? Só para lembrar o que nós lemos lá em Romanos, né? Vou ler de novo, porque é tão importante. Romanos capítulo 8, versículo 29. Não, que 8 não. Romanos 8. Ai, gente, estou em Romanos. Já estou cansado. 8, 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Primogênito entre muitos irmãos. Então, a ideia que a Bíblia tem disso é da semente. A semente, ela tem umas propriedades dela próprias, definidas. Você coloca na terra e um milagre acontece. Um milagre de Deus. Ela germina.
cresce a planta. E quando vai dar fruto que você, vamos pegar uma espiga de milho, você abre a espiga de milho, tem centenas de caroços de milho que são sementes. Como a semente que foi lá, é igual. Tanto é que você pode pegar e plantar lá, que vai nascer também outras espigas. Então veja, semente que gera várias outras sementes. Igual. Essa ideia, grave essa ideia. Então, vamos comigo lá de volta para agora João capítulo 12. João capítulo 12. João capítulo 12. Vou começar no verso 20. Olha o que diz. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Esses, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. André e Filipe comunicaram a Jesus. Responderam Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas quem odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la para a vida eterna. Bom, vamos refazer a cena aqui. Jesus está chegando a hora dele ser levado à cruz. É a última vez que ele vai para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Jerusalém estava cheia de prosélitos, de judeus que vieram de vários lugares, inclusive prosélitos da Grécia, de outros lugares. Então, esse pessoal chegou lá, né, e souberam de Jesus e tal, e foram onde Jesus estava pregando. Então esses gregos chegam e pedem assim: o senhor, era Filipe, vem cá, nós somos um grupo aqui de gregos, queremos falar com o mestre de vocês aí, Jesus. Aí Filipe fica assim sem saber, chama André. O André, tem um grupo aí de gregos que quer falar com o senhor, mas fica chato interromper o mestre. Sim, mas temos que fazer isso, vamos lá. Chegaram lá e seu mestre, desculpe corrompê-lo, mas tem um grupo de grego que quer ver e falar com o senhor. Aí a resposta de Jesus foi essa: chegou a hora, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Eu tenho a impressão que Filipe olhou para André, André para Filipe. O que é que ele quer dizer com isso? Aí imagine eles voltando lá para os gregos: olha, Jesus disse assim, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fique só, mas se morrer, produz muito fruto. Viu, seus gregos? E os gregos dizem: o que é isso? Então a gente tem que, os exegetas, estudiosos da palavra de Deus, o que é? Bom, esses gregos eram prosélitos. E eles chegaram em Jerusalém e ouviram a sorrelfa, isto é, a boca pequena, como diz o povo, a respeito de um rabino, de um mestre maravilhoso, que falava com autoridade, não como os escribas e fariseus, que fazia maravilhas e milagres, inclusive ressuscitou o morto que está por aí, um tal de Lázaro. É uma coisa extraordinária. Provavelmente um dos antigos profetas que ressuscitou, que está aí andando, que ele está fazendo a mesma coisa
que faziam aqueles profetas. Mas as autoridades judaicas do judaísmo já determinaram que ele tem que morrer, querem matá-lo. Então os gregos pensaram, vamos levar esse homem para nós lá para a Grécia. A proposta deles era convidar Jesus para ir com eles para a Grécia, ser o rabino deles e se livrar da morte, da cruz. Por que concluímos isso? Porque a resposta é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Isto é, eu não posso fugir da cruz. Eu não posso fugir da morte. Eu não posso ir para a Grécia. Eu não posso. Meu destino de Deus, do Pai, é a cruz. Eu tenho que morrer como um grão de trigo. Para que com a minha morte e ressurreição produza muitos frutos. Filhos e filhas, sementes iguais a mim, que vão glorificar ao Pai em todas as gerações. E confirma isso 1 João. Se você ler lá em 1 João, você vai ver o poder da semente. Veja como está aqui, 1 João, capítulo 3. Eu vou ler a partir do verso 7. 1 João 3, 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. É justo assim como ele é justo. Igual. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, os que têm prática de pecado são filhos do diabo, são sementes igual do diabo, para praticar o pecado como o diabo desde o princípio faz. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Agora presta atenção. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Está vendo? Semente de Deus. A semente de Deus tem as características de Deus. É ruim falar, mas a palavra no original é sêmen, no grego. Então, teríamos que ler assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é o sêmen de Deus. Não pode viver pecando. Porque é nascido de Deus. É forte isso. Isso ninguém produz. Porque é de Deus. Por isso que lá em João 1:12 diz: mas a todos que receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, do homem, mas de Deus, pelo sêmen de Deus. Agora, qual é o sêmen de Deus? Como é isso, pastor? O sêmen de Deus está aqui na Bíblia. Vamos abrir 1 Pedro. Está aqui. 1 Pedro,
Eu vou ler. A partir do verso 22. Capítulo 1 de 1 Pedro, a partir do verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados, nascidos de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne como a erva, toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, a semente de Deus, o ser de Deus, é a palavra, unida ao Espírito Santo, que tem poder regenerativo, vivificante. Por isso Jesus diz, as minhas palavras são espírito e vida. Então, a única esperança é que pela pregação fiel das Escrituras, pelo ensino claro, fiel das Escrituras, aconteça o que é chamado de manifestação de espírito e poder, pela palavra, operando nas vidas e nos corações essa regeneração, este novo nascimento. De modo que a pessoa, então, assuma a sua morte, negando-se a si mesmo, e assuma a sua vida em Cristo, regenerada, santificada, justificada, santificada, no poder do Espírito. Esse é o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Se você quer saber. Eu vou amarrando aqui para encerrar, abrindo em Romanos capítulo 6. Para você ver que a palavra de Deus, ela é lógica. Romanos capítulo 6. Acompanhe comigo então, e vou ler até o verso 14. Muito importante. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Olha a linguagem. Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Olha, aqui não está falando de rito do batismo, está falando de uma obra do Espírito Santo realizada no coração. A água não regenera, é obra do Espírito Santo, batizando no coração, batizando no corpo na morte de Cristo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Esse é o batismo do Espírito Santo, que o Espírito Santo faz no coração da pessoa. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, essa obra do Espírito Santo, esse batismo do Espírito Santo na morte e na ressurreição de Cristo, produz isto, uma regeneração em que a pessoa começa agora a viver em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Olha, foi crucificado. O seu velho homem foi crucificado com Cristo. Foi ou não foi?
Preste atenção. É claro que ele está aí dentro de você. Mas o infeliz foi crucificado. Por que ele vai reinar na sua vida? Ele não pode ter hegemonia na sua vida, seu velho homem. Ele foi crucificado. Está dizendo aqui a Bíblia que foi. Foi. Foi crucificado com ele o nosso velho homem. Certo? Tá certo? Foi crucificado. Para que o corpo do pecado seja destruído. Meus irmãos, é uma linguagem forte. Não é possível que o apóstolo Paulo fosse brincar ou falar um negócio assim, que ele não tinha nem... Isso aqui é inspirado pelo Espírito Santo, é verdade de Deus. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Como é que pode um crente ser escravo do pecado? De prática de pecado? Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, pois, vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Veja, ele não está falando aqui, ele não está ensinando impecabilidade. Ele não está dizendo que você não vai ter mais pecado. Isso não é bíblico. Não. O pecado vai estar aí, a requinte do pecado, sua natureza é caída, você vai levar esse corpo da morte aí, até a sua morte. Mas não pode reinar. O que ele não pode é reinar. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os vossos membros, os membros do seu corpo, ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. Oferecei seus braços, sua boca, seus lábios, seus olhos, seus pés. Ofereça a Deus como instrumento de justiça. Ofereça a Deus como ressurretos dentre os mortos. Os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Não fale, conversa aí não, que está me atrapalhando. Certo? Obrigado. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo do pecado ou da lei. Uma coisa, e sim da graça. Então, meus irmãos, isso não está na Bíblia só por estar. História da carochinha. Não tem nada a ver comigo. Não. Isso é para você, para a sua experiência, para a minha, a fim de que, ressurretos em Cristo, a semente divina, você seja como Ele. Fruto dele, da sua morte e ressurreição. E passe a andar em novidade de vida, glorificando a Deus. Ele primogênito, e muitos filhos, como ele, andando nos seus passos. A gente estava conversando na hora do almoço e conversando, saiu a conversa. O que seria, então, de forma clara, a vida de Jesus que nós temos que ter?
E aí chegamos à conclusão de que o que está em Gálatas, no capítulo de número 5, que fala das obras da carne e tal, né? As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Obras da carne, de quem não nasceu de novo. Mas veja, o fruto do Espírito, pela palavra, né? Eu sei que a Bíblia, eu acabei de ler que é a palavra de Deus unida ao Espírito, vai produzir isso. Vai produzir a consequência do ato de Cristo ter sido semeado na morte, para que surgissem frutos, você e eu, para produzir isso, a vida dele. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Essa é a vida de Jesus. É isso. Praticamente, de forma clara. Viva isso. Você está vivendo a vida de Cristo. Andando nos passos de Jesus. Sendo como Ele. E Deus será glorificado. A obra de Cristo será glorificada. Porque, meus irmãos, das duas uma, ou você glorifica a obra de Cristo, ou você detrata a obra de Cristo. Eu sei de ímpios que olham para crente e dizem assim, isso aí que é o resultado da cruz? Então eu não preciso, é igual a mim. Então, homens, até quando? Amareis a vaidade, buscareis a mentira, sabei que Deus distingue para si aquele que lhe é querido. Até quando tornareis a minha glória em vexame? Por vossa causa, meu nome é blasfemado entre os gentios. Chega. O propósito é voltar às Escrituras, ao verdadeiro Evangelho. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente Cristo habita em vós. Se não é, que já estáis reprovados. Então, chega de celebração, chega de crente alegrinho, pulando para cá, chega! Chega de ativismo, de se envolver ali, correndo para um lado para o outro, para evangelizar, missões. Põe a sua boca no pó, chore seus pecados. Entenda que a sua vida não glorifica a Deus, não. Envergonha a cruz. Chore. Clame a Deus. Que Ele opere o que está escrito na sua palavra, que Ele prometeu e que é o resultado legítimo da obra de Cristo, que não foi em vão.
Meus irmãos, ou a gente para e revê seriamente nossa situação espiritual, ou nós vamos sendo levados na multidão, enganada, pensando que somos salvos e não somos. E será uma grande surpresa naquele dia. Quando o Senhor olhar e dizer assim, como aquela parábola: como é que você entrou aqui? Cadê as vestes nupciais? Olha, peguem, amarrem, joguem, lancem nas trevas exteriores. Isso fala de crentes enganados. Meu Deus, o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Ele tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de você. Enquanto é tempo. Que Deus opere em nós esse novo nascimento. Nos ajude a saber o que é considerar-se morto para o pecado, mas vivo para Deus. Que é isso, Senhor, me ensine. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós. Apieda-te de nós. Pois o tempo está próximo. E logo estaremos face a face diante do teu tribunal. E, Senhor, nós não podemos estar enganados. Podemos nos enganar por muitas coisas, mas não podemos nos enganar nisso. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nós. Visita-nos, fazendo com que tua palavra, pela manifestação de Espírito e poder, opere este novo nascimento, esta regeneração, esta mudança radical. Opere esse batismo poderoso na morte, na ressurreição de Cristo, para que andemos em novidade de vida. Faze isto, Senhor. Sabemos que ninguém mais pode fazer, nós não podemos, homem algum pode, nada. Só o Senhor pode, pelo teu poder. Então, nós queremos fazer como aquela viúva, aquela mulher, não é viúva não, aquela mulher lá de Reis, que o filho estava morto, e ela correu, fechou a porta, deixou o menino no quarto, Senhor, e correu para o profeta Elias, o profeta Eliseu. E o profeta viu que ela estava angustiada, e disse: eu vou mandar o meu servo Geazi com o meu cajado para colocar na testa do menino. A mulher disse: tão certo como o Senhor vive, agarrou os pés do profeta e disse: não sai daqui se o Senhor não for comigo. Senhor, nós queremos fazer a mesma coisa. Não temos mais esperança em Geazi, ninguém, cajado de ninguém. Nós queremos o Senhor. Não vamos sair enquanto o Senhor não nos abençoar. Foi assim que o menino reviveu. E é assim que nós teremos vida. Tem misericórdia, ouve nossa oração, tem compaixão, em nome de Jesus. Amém.